Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu venho apresentar para vocês algumas informações referente a alguns produtos. Essas informações são importantes para que o investidor no mercado financeiro, no mercado de ações, fundos imobiliários, REITs, ele possa estar antenado a certos detalhes do investimento. Mas hoje, precisamente, eu venho falar para vocês dos fundos imobiliários e também dos REITs. Então, os fundos imobiliários, eu entrei aqui na página do InfoMoney, então tem umas informações aqui que está no link Guias Dividendos em Fundos Imobiliários. Então, nós observamos aqui, eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar alguma coisa. Eles funcionam, você vai ver aqui também os que mais pagaram proventos nos últimos meses, né? Então, basicamente, os fundos imobiliários, o investidor pode ter ganhos de duas formas com fundos imobiliários: ao vender as cotas com lucro e ao receber dividendos referente ao resultado desses fundos. As regras para pagamento de dividendos em FIIs é uma regra que se baseia na Lei 8.668 do ano de 93, posteriormente substituída pela Lei 9.779 do ano de 99. De acordo com o dispositivo legal, os FIIs distribuem a seus cotistas no mínimo 95% dos lucros auferidos pelo regime de caixa a cada semestre. Essa apuração será feita com base em um balanço ou balancete semestral, encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, assim que aufere as receitas e paga todas as despesas, o FII é obrigado a distribuir praticamente todo o lucro que acumulou em caixa. Então, aqui está a informação das regras de pagamento. Há FIIs que distribuem proventos mensais? Sim, e são a grande maioria, apesar de a obrigatoriedade de distribuição dos dividendos ser semestral. A maior parte dos FIIs que existe no mercado faz esse pagamento mensalmente. Como é calculado o dividend yield em FIIs? Aí tem algumas informações aqui técnicas, né? O dividend yield é igual dividendos distribuídos no período dividido pelo valor da cota vezes 100. Então é uma conta aqui para você achar o cálculo do dividend yield. Depois, ações e FIIs, quem paga mais? Não existe uma resposta definitiva para essa pergunta. Se por um lado os FIIs são mais regulares na distribuição de dividendos, as ações podem pagar dividendos superiores ao mínimo estabelecido nos estatutos das empresas, em certos momentos. Então tem algumas informações aqui interessantes. Quais FIIs pagam mais dividendo? Aí um analista aqui, ele fala que depende de fatores como o momento macroeconômico e a fase do ciclo do mercado imobiliário. Nesse sentido, esse gestor observa que alguns setores ainda não se recuperaram plenamente da pandemia do coronavírus iniciada em 2020. Então tem algumas informações aqui. E por fim aqui, os FIIs que mais pagaram, né? Então, conforme for, eu vou deixar depois o link na descrição desse vídeo, caso você queira entrar aqui no site do InfoMoney. E os fundos imobiliários são utilizados utilizada essa nomenclatura no Brasil. Já nos Estados Unidos é utilizado a nomenclatura de REITs. Então, o que são REITs e como funcionam os fundos imobiliários americanos? REITs é a sigla para Real Estate Investment Trust. É um investimento do mercado imobiliário nos Estados Unidos e que representam os fundos imobiliários americanos. Então, basicamente, esse REITs, ele é adotado em mais de 35 países. E o foco deste guia, porém, é o mercado nos Estados Unidos. O tamanho é uma outra
grande diferença. O setor imobiliário dos Estados Unidos é um dos maiores do mundo. E o mercado de REITs é muito mais amplo e maduro do que os FIIs, do que os fundos imobiliários brasileiros. Há diferentes segmentos explorados por REITs nos Estados Unidos que não estão no radar dos FIIs por aqui. Hoje é possível investir em REITs direta ou indiretamente a partir do Brasil. É só você escolher boas corretoras como o Banco Inter, por exemplo, a XP. O que são REITs? A tradução literal para Real Estate Investment Trust é fundo de investimento imobiliário, mas ao contrário de nossos FIIs, REITs na verdade são empresas, não fundos, e operam como tais. Então aqui tem as informações de alguns REITs, né? Que vamos descer aqui um pouquinho mais. Os REITs são proprietários, administradores ou financiadores de imóveis. O cotista ou acionista recebe uma parcela dos rendimentos do negócio como retorno de investimento, como retorno ao investimento. Funciona como pagamento de dividendos pelos FIIs no Brasil. É uma opção para uma renda regular. Como empresas que emitem ações, os REITs são investimentos de renda variável, pois os preços dos papéis oscilam. Nesse sentido, o pagamento regular de dividendos pode amenizar perdas com eventuais desvalorizações. Os REITs nos Estados Unidos existem desde a década de 1960. No Brasil é muito recente, né? Nos Estados Unidos é bem antigo já. E aqui tem alguns detalhes que diz respeito a os REITs costumam pagar 95%, mas tem casos que pagam até mais. Aqui, ó. Essas empresas têm que repassar pelo menos 90% dos seus rendimentos anuais tributáveis aos investidores, mas muitos pagam mais de 100%, ou melhor, muitos pagam 100%. Os REITs listados em bolsa, que investem diretamente em imóveis, são chamados de Equity REITs. Enfim, aqui tem algumas informações sobre a distinção no Brasil, fundos de tijolo, REITs de papel e assim por diante. Essas informações vocês podem também observar no site do InfoMoney. Aqui informa como investir em REITs estando no Brasil. Enfim, tem bastante informação interessante aqui, mas as informações mais relevantes eu acho que eu já passei para vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês possam ter apreciado. Depois, se vocês quiserem também, a própria InfoMoney tem um vídeo aqui no YouTube interessante. E é isso, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.